Olá, então estamos aqui para mais um vídeo, da série do temário de síntese, da De Universa. Então, esse vídeo, o terceiro tema, teoria do conhecimento. Então, para começarmos, a filosofia, do conhecimento estuda, um ato humano cognoscitivo do ponto de vista de seu desenvolvimento e seu valor crítico. Isto envolve uma reflexão sobre a articulação das diversas atividades cognitivas, sentidos e intelecto, sobre a capacidade humana de alcançar a verdade, de construir a ciência e uma certa sabedoria, partindo de alguns princípios. Então, o primeiro grande ponto, o conhecimento do ente. Então, o ente, é aquilo que o homem apreende, por primeiro, e no qual estão contidos todos os conceitos, e conhecimentos posteriores. Ele é o mais evidente, e o ente, então, ele é tudo aquilo que possui o ser. Então, a transição, da sensação externa para a percepção e para o conhecimento intelectual. Então, esse ponto é mais a questão da teoria do conhecimento mesmo, propriamente dita, mais focada na teoria do conhecimento aristotélico atomista. Então, já começar então pelo conhecimento sensível, Então a gente tem a sensação externa, os cinco sentidos, que é a visão, paladar, tato, olfato e audição, que vão captar as espécies sensíveis, formas acidentais, acidentes, de um objeto, os entes materiais, e isto. Então esses sensíveis, essas espécies sensíveis, elas podem ser dois tipos, os sensíveis próprios, ou seja, particular de um sentido, os sensíveis comuns, aprendido por vários sentidos. Assim, para que a sensação, não, perdão, para que aconteça, a sensibilidade, então eu preciso desse órgão sensível, o objeto sensível, e um meio intermediário. Então, isto. Então, depois nós temos os sentidos internos, que eles são responsáveis por associar, comparar e reproduzir, as sensações, Então, esses sentidos internos são o sentido comum, a imaginação, a cogitativa e a memória. Então, o sentido comum, primeiro, ele é a percepção desses espécies sensíveis, desse objeto, junta, essas percepções, que os sentidos captaram. Então ele faz essa reflexão, sobre a atividade, ele é uma reflexão assim mais sensível, e vai comparar, separar, vai discernir o que está acontecendo ali, e depois a gente vai ter a imaginação, que ela recebe, e conserva essas impressões sensíveis, do que o sentido comum produziu, Então, ela é capaz de reproduzir, essa impressão, na ausência, desse objeto exterior, Então, a partir daí se produz o chamado fantasma, Então, próximo nós temos a estimativa, que é um senso de valoração de um objeto que culminará, na busca ou fuga de algo, Então, a partir da sua conveniência ou inconveniência. No caso dos animais, a gente vai ter a estimativa, que é mais, como a gente pode dizer, talvez mais ligada ao instinto, e nos seres humanos a gente vai ter a cogitativa, que é mais um senso, um juízo mais, um juízo, pode dizer, talvez mais prático, ou um juízo mais particular, melhor dizendo, da situação.
E depois a gente vai ter a memória sensível, né, que vai conservar essas experiências, né, particulares, né, e vai relacionar as imagens entre si, aí também vai colocar numa ordem temporal, né, do que é aprendido. A partir daí a gente só percebe, de certa forma, o tempo passar por causa dessa memória, né, que a gente grava as coisas, né, que a gente vai apreendendo e vivendo. Então, depois, né, formado esse fantasma, passado por esse fantasma que é meio que um bolo de informações, né, passado por todos os sentidos internos, a gente vai para o conhecimento intelectual, né? Então a gente, a partir esse fantasma, né, vai ser um pouco que ele vai ser iluminado, né, pelo intelecto agente, né, que vai como que uma luz calcinante, assim, que vai fritar ali assim, né, contando essa imagem, fritar esse fantasma e vai como que tirar os acidentes e deixar só a essência, né, dessa, desse objeto captado, né. E, então, e vai imprimir no intelecto passivo essa ideia, né, essa essência, substância do que foi aprendido, né, essa abstração universal. Depois, esse intelecto passivo vai exprimir, né, esse, uh, essa essência, um conceito, e depois, né, no verbo mental, que vai poder ser exposto, né, falado. Então, próximo ponto, problema crítico. Passado, né, por agora primeiro ponto, vamos para o segundo, né, o problema crítico. Então, a natureza do problema crítico. Então, criticar, né, significa buscar continuamente a verdade, né, das coisas. Assim, né, então a autêntica crítica busca aprimorar o conhecimento, né, para que se conforme melhor ao ser, né. Então, desde a antiguidade, né, os filósofos, né, eles colocaram, né, esse problema, né, se colocaram nesse conhecimento em prova, né. Podemos citar talvez Borges, Sócrates, porém, né, também Platão, Aristóteles, a partir da modernidade, né, com Descartes, Kant, né, tudo foi posto à prova. Então, nessa desconfiança em relação à possibilidade de conhecimento, então, claro que nasce da debilidade, né, da razão humana, né, justamente em conhecer as coisas, né, porque a gente não consegue conhecer as coisas, como é que eu posso dizer, em si totalmente, né. A gente é um conhecimento análogo, né, que a gente tem e que vai muitas vezes se dando aos poucos, né. A gente não tem o conhecimento de Deus, né, a nossa inteligência é discursiva, né. Então, tentativa, né, de solução, né, através da dúvida hiperbólica, dúvida metódica de Descartes, mas isso já, principalmente a dúvida metódica já foi usada antes, mas a hiperbólica mais próprio de Descartes. Então, essa dúvida, né, metódica ficou mais conhecida, né, como Descartes, mas ela já existia, né, na antiguidade, como eu já falei, com céticos moderados. Então, consiste em colocar, né, o conhecimento em dúvida, mas com o objetivo de chegar a uma verdade, né, ou seja, ideias claras e distintas, né, para Descartes. Então, o autor moderno, né, o Descartes colocou tudo em dúvida, né, com o objetivo de chegar justamente a uma verdade indubitável, né, uma base sólida para se construir, né, que ele falava do edifício do saber, né, o conhecimento firme. Porém, nós não podemos colocar tudo em dúvida, né? Nós precisamos sempre, né, de uma base, né, com uma linguagem que não duvidamos, né, a partir de experiências evidentes muitas vezes. Então, sempre a gente tem uma base, a gente não pode duvidar de tudo. Então, a dúvida hiperbólica, né, fica como uma tentativa, né, interessante, porém falha em muitos aspectos. Então, próximo ponto, a verdade. Então, a verdade, como adequatio rei et intellectus. Então, essa afirmação, né, está no De Veritate de São Tomás,
Então ela está definida, né, a verdade que é a adequação do intelecto à coisa, ou seja, à realidade. Então é uma relação intencional, né, onde o intelecto ele se conforma à coisa, né, se tornando virtualmente ela. Né? Dizer que é um ente é o mesmo que dizer que é passível de ser conhecido. Então, logo, ente e verdade se convertem, então são a mesma coisa real, porém de modos diversos de dizê-lo. Então, a verdade vai ser essa adequação, né, do intelecto à coisa, né, que é o contrário, isso defendido, né, por São Tomás, mas é o contrário do que Kant pensa, né, que é a adequação da coisa ao intelecto. Ponto B, na verdade lógica, plenamente manifestada no juízo. Então, a verdade, né, ela se dá no juízo, né, onde ocorre uma formulação reflexiva sobre se a coisa é ou não é o que captamos. Então, com efeito, né, enquanto o conceito é apenas a expressão verbal da ideia, né, que se formou da coisa, o juízo é a reflexão sobre a ideia, perdão, é a reflexão dessa ideia sobre a coisa. Então, assim, né, apenas os juízos são propriamente falsos ou verdadeiros, né, e não conceitos ou sensações. Então, a definição de São Tomás para a verdade, né, é o mais para a verdade lógica. Uhum. Isso, a definição de São Tomás para a verdade ou é mais para a verdade lógica. Perdão. Então, próximo ponto, a reditio completa, adequação e consciência da adequação. Então, ser consciente do conceito, né, é aplicá-lo, né, na realidade por meio do fantasma. Então, é um conhecimento reflexo, a capacidade da mente de se voltar sobre o conhecido, né, o fantasma, a imagem feita da coisa, né? Então, o que ocorre como última etapa do processo de conhecimento, né, chamada de conversão ao fantasma. Né? Além disso, uh, trata sobre a capacidade de ser consciente do conhecimento. Então, é uma forma indireta de conhecimento dos singulares. Né? Então, ponto D, né, o modo como a verdade é encontrada nos sentidos, na abstração e nos conceitos. Então, os sentidos eles não captam a verdade da coisa. É apenas uma imagem confusa, que não chega até a sua essência, né? Então, o conceito ele vai ser apenas a expressão verbal da ideia que se formulou da coisa, né? E é pela abstração, né, que o intelecto retira, né, a imagem dessa essência, né? Perdão, retira da imagem a sua isso, retira da imagem a sua essência. Então, a verdade se dá no juízo, né? Vai se dar no juízo, onde ocorre, né, como eu falei antes, uma formulação reflexiva sobre se a coisa é ou não é o que captamos, né? Então, o juízo é a flexão da ideia, né, expressa pelo conceito, no qual se afirma algo sobre algo, né? Isto é uma casa. Então, no processo do conhecimento, né, vai seguindo a sequência da formulação. Então, a espécie sensível, uma imagem vestida, né? A espécie inteligível, que é essa imagem expida, né? A abstração, a espécie impressa, essa essência captada, e a espécie expressa, né? Que é o conceito formulado. Então, a evidência como critério de verdade. Então, ponto E, a evidência, né, é a presença de uma realidade inequívoca e claramente dada. Então, seria uma redução ao absurdo ter que provar uma evidência. Né? Então, a evidência é tal que tudo o que assim é verdade. Porém, nem tudo o que é verdade é evidente. Por exemplo, Deus, que é evidente em si mesmo, mas não para nós. Né? Então, há dois tipos de evidência. As evidências imediatas, né, que ocorrem quando o objeto se apresenta imediatamente à inteligência, né, os primeiros princípios, e as mediatas, que ocorrem quando o objeto é conhecido por meio de outro, ou seja, as conclusões das ciências. Então, o próximo ponto e último deste grande tópico, ponto 3,
os estados da mente em relação à verdade. Aqui a gente vai ter a certeza, a dúvida, a fé, a pergunta e o erro. Então, a certeza é o estado da mente em que há uma adesão firme e sem temor a uma verdade, não se concebendo como possível que o contrário seja verdade. Posso ter certeza de um fato, mas estar equivocado, né? É subjetivo, né? Não quer dizer que só porque eu tenho certeza que seja verdade. Então, a dúvida é a flutuação do intelecto, né, entre a afirmação e a negação de uma proposição. Então, a mente, né, ela vai suspender o juízo, né, pela ausência de elementos suficientes justamente para aderir, né, a essa proposição afirmativa ou negativa sobre essa coisa. A fé é o assentimento firme do intelecto, levado pela vontade, com base no testemunho e autoridade de outro. Então, que nos propõe como verdadeira e a assertiva a qual se adere, né, a proposição. Então, a fé é uma espécie de certeza, né, só que uma evidência da credibilidade de quem dá o testemunho. Então, exige essa confiança em quem dá o testemunho. Então, a pergunta é o estado inicial de busca pela verdade, né? Vai ser a partir desse momento onde a gente tem essa se coloca essa pergunta, né? Se põe nesse estado de pergunta, que é diferente da dúvida, põe nesse estado de dúvida, de pergunta, perdão, que vai ser esse início da busca pela verdade. A partir do momento que a gente vê que não sabe, é como diz Sócrates, a gente vai poder buscar saber. Então, o último, o erro, né? Então, é um defeito do intelecto, né, na captação da realidade, da verdade. Então, é afirmar algo falso como se fosse verdadeiro. Então, próximo ponto, ceticismo e relativismo. Então, os tipos de ceticismo e relativismo. Então, o ceticismo, ele é a descrença na capacidade humana de conhecer a verdade, de apreender o objeto pelo qual nada se pode afirmar com certeza. Né? De aprender o objeto pelo qual nada se pode afirmar com certeza. Isso. Temos o ceticismo absoluto, o probabilístico, o fenomênico e o ceticismo empírico, né, mais próprio de Hume, esse aqui que está na fotinho. Então, temos e o relativismo, né, é uma filosofia que sugere que os pontos de vista e os julgamentos, né, de valor são dependentes do contexto, da cultura, das crenças individuais e das circunstâncias específicas. Né? Em outras palavras, o relativismo ele vai argumentar que não existem verdades ou valores universais, né, e objetivos que se apliquem a todas as situações e todas as culturas. Né? Então, os tipos de relativismo, a gente vai ter o cultural, o ético e o epistemológico. Então, próximo ponto, os argumentos dos céticos e dos relativistas. Os céticos vão argumentar, né, na falibilidade dos sentidos, né, no círculo vicioso de fundamento, né, os princípios indemonstráveis, a diversidade de opiniões sobre o mesmo assunto e a relatividade do conhecimento, né, o progresso científico, né, que a partir desse progresso acaba mudando a verdade. E o ceticismo ele vai desembocar, né, no relativismo, né, que defende que o homem é a medida de todas as coisas, né, e que o ser é o que é percebido. Então, as críticas ao ceticismo e ao relativismo. Então, sobre os sentidos, né, a gente pode constatar, né, que sim, eles realmente falham, às vezes, mas não sempre. Né? Então, a regra da percepção adequada da realidade, sendo a exceção o erro sensorial, né, não se podendo erigir uma regra sobre aquilo que é a exceção. Né? Então, nem todos os sentidos falham ao mesmo tempo também. Então, as qualidades sensíveis que captamos das coisas estão nas coisas, né? Pois
os nossos sentidos precisam de uma base de captação, né? Eles não inventam, né, as coisas. Então, a gente vai captar o que a gente está vendo ali, né? Então, e também a gente não pode basear, né, nosso conhecimento, nossa regra sobre os sentidos enganam, os sentidos não enganam, a partir de uma exceção, né? E se buscar também o, o que é o, o normal da natureza humana, né? E a partir disso também, claro, não tomar como certo algo talvez captado ah, à primeira vista, assim, né? Tem que também ter esse processo, assim, também de aprimoramento dessa imagem recebida, né? Não simplesmente aceitar tudo que a gente vê também, né? Não tem, ah, não, isso também pode ser aplicado. Então, sobre os princípios indemonstráveis, né? Então é necessário que eles existam, né? Porque senão, sem eles, nosso conhecimento então buscaria, né, a sua base em uma cadeia infinita de retrocessos, né? Então, que é uma coisa impossível. Então, eles são reduções ao absurdo, né? Ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, né? Isso é impossível, né? Então, sendo evidente essa afirmação, né? É evidente, não tem como provar, e se eu e para provar esse eu teria que, assim, né, na lógica aqui que foi demonstrada, foi expressa, eu teria que usar um outro princípio para demonstrar esse princípio, então esse princípio vai ser o indemonstrável, mas não pode ter indemonstrável, então volta, então é infinito. Precisa ter uma base, sempre precisa ter uma base, não tem como fugir disso, né? É loucura. Então, sobre a multiplicidade, perdão, de opiniões, a gente podemos explicá-la por dois fatores, né? Então, a limitação da mente humana, né, que opera de forma discursiva, como falei antes, paulatinamente, sendo passível de equivocar-se, né, nas suas deduções, e a riqueza da realidade, né, em que um mesmo objeto brilha de formas distintas conforme o prisma sob o qual seja visto. Então, permitindo muitas vezes que, né, o observador acaba se ofuscando, se colocando atenção em um aspecto parcial da realidade, né, às vezes tomando pelo todo, né, como que tem uma historinha, né, que é como que vários cegos, né, ou pessoas vendadas, né, que estão tocando um elefante, né, isso acho que é o Bento XVI, Papa Bento XVI, que conta, né, que contou acho que num dos livros dele, ou numa das suas palestras, ou como é que é o nome? Reuniões, que então esses cegos, essas pessoas com vendas nos olhos, a parte estavam tocando, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, né? Pensando, só que estava tocando só uma parte da realidade, né? Do elefante todo, tocando só a parte, olhando para aqui, pegando aquilo e dizendo, isso é tal coisa, mas a gente tem que pegar o todo, né? Então é que a realidade é muito rica, né? Como esse elefante. Então, também dentro do conhecimento científico, né? Então, ele opera por meio de modelos aproximativos, né? Então, não significa que esses conhecimentos não sejam verdade, né? Mas eles não esgotam a verdade, né? Não esgotam ela, ou seja, não são toda a verdade, né? Como eu falei. Então, podem esses conhecimentos, com o passar do tempo e desenvolvimento de tecnologia, serem complementados e aprimorados, né? Então, e o homem, né, para concluir, não é a medida, né, de todas as coisas, né, mas sim Deus, né? Deus é a única inteligência medida, né? E a realidade existe mesmo se o homem não a percebe, né? Sendo absurda a afirmação de Berkeley, né, que vai defender que o ser é o que se percebe, né? Então, as afirmações tanto do relativismo quanto do ceticismo em relação à verdade são contraditórias também, né? Pois se, pois afirmando que tudo é relativo, estou afirmando uma verdade absoluta, né, que tudo é relativo. Então, é contraditório. E dizendo que não é possível o conhecimento da verdade, estou expressando aí uma verdade. Então, é contraditório. Então, vou precisar, né, de uma verdade base para construir, né, o conhecimento e para poder dizer alguma coisa, né? Então,
Não adianta, o homem sempre vai precisar da verdade, sempre. Não adianta querer fugir. Não adianta espernear, pode espernear para fazer o que quiser. Precisa da verdade. Então, no quinto ponto, realismo e idealismo, contraste entre o princípio, né, de imanência, idealismo, e o princípio de transcendência, o realismo. Então, o imanentismo, né, então, vai defender que a realidade é fundamentada no pensar, ou seja, no sujeito que estabelece as regras do ser. Então, dentro dessa tendência, né, a gente tem vários sistemas filosóficos, né, como idealismo, racionalismo, empirismo, existencialismo, positivismo, modernismo, etc. Então, esses sistemas fundamentam a realidade da consciência do sujeito, fundamentam a realidade na consciência do sujeito, né, e não no ser. Então, como antagônico a esse sistema, esse modo de pensar imanentista, idealista, nós teremos o realismo, que reconhece, então, a existência de realidades que estão fora do sujeito cognoscente, ou seja, eu que conheço, né? Ou seja, que transcendem a ele. Então, dentro desse realismo, então, a gente vai ter uma transcendência gnoseológica, ou seja, o conhecimento de realidades distintas da própria consciência e a admissão da existência de coisas fora do próprio pensamento, né? E uma transcendência ontológica, ou seja, admite a existência de realidades que estão além da experiência sensível, fora do mundo material. Então, partimos para o último ponto, que é a ciência. Então, a noção de ciência no sentido amplo e estreito. Então, a ciência, né, em seu sentido amplo, é um conhecimento certo pelas causas, vai dizer Aristóteles. Então, sendo esse conhecimento, né, conhecimento da verdade, né? Então, em sentido mais estrito, né, podemos dizer que é o conhecimento ordenado, sistemático, imediato dos entes e suas propriedades. Então, é um conhecimento descritivo, mensurante, definitório, explicativo e explicativo das coisas, através de suas causas e princípios, né? É um corpo orgânico de conhecimento. Então, no sentido mais moderno, né, que a gente tem de ciência, é um conhecimento que vai ser um conhecimento hipotético dedutivo. Então, as ciências, elas se diferenciam pelo seu objeto formal, né, que é o seu ponto de vista a respeito da realidade estudada, né, como o caso da biologia, o homem enquanto ser vivo, ou da metafísica, o ente enquanto ente. Então, tem sempre né, aplicando a teoria das causas de Aristóteles, a gente vai ter, né, sempre nas ciências um objeto material, ou seja, algo que vai vir uma forma, um objeto material em cima daquilo, né, um ponto de vista em cima daquilo, né? Então, isso em todas as ciências, né? E o que vai diferenciar as ciências, né, vai ser justamente o seu objeto formal, né? Ou seja, o ponto de vista que está sendo olhado, porque porque as ciências podem ter objetos materiais iguais, né? Ou entre elas o mesmo objeto material, mas com um ponto de vista, com objetos formais diferentes. Então, o que vai diferenciar vai ser o objeto formal, assim como é o que diferencia as coisas, um urso de um cachorro é a sua forma, né? Não propriamente a matéria, é o que individualiza, mas não o que diferencia, enquanto ser, né? Pois bem, então, próximo ponto, tipos de distinção e divisão das ciências especulativas. Então, perdão, podemos classificar as ciências de diferentes modos, né? Como enfoque cognoscitivo, então humanas e teológicas, com enfoque finalístico, especulativas e práticas, com enfoque metodológico, dedutivas e experimentais, com enfoque objetivo, dos corpos, da quantidade, da vida, do homem, com enfoque abstrativo, na física, matemática e metafísica, ou com enfoque humanístico, a gente vai ter as naturais e as humanas. Então, a ciência física, nessa distinção agora seguida é mais aristotélica. Então, as ciências
naturais, né, ou físicas, buscam entender a natureza e o mundo natural. Isso inclui disciplinas como física, biologia, astronomia e outras que estudam os fenômenos naturais e as leis que os governam. Então, essa ciência depende da matéria, quanto ao ser e quanto ao conhecer. Então, a ciência matemática, então, elas incluem a matemática pura e a geometria. Então, Aristóteles, né, considerava essas ciências como teóricas, né, porque elas envolvem, né, raciocínio abstrato e dedutivo, né, e lidam com objetos que existem apenas em abstração, né, como os números e as formas geométricas. Então, essas ciências matemáticas, né, elas são independentes da matéria quanto ao ser, mas nossa capacidade de conhecê-las depende da matéria e da experiência sensorial, que nos permite aplicar esses conceitos matemáticos a situações reais. Então, a metafísica, então, esta é, né, a ciência mais elevada, né, das ciências teóricas, segundo Aristóteles, né, e ele próprio chamou de filosofia primeira, né, ou metafísica, né, essa ciência mais elevada. Então, ou muitas vezes como teologia, justamente por parte dela lidar com isso, né, com a questão do ser último, né, o fim último de tudo. Então, ela vai lidar com questões fundamentais sobre a realidade, né, a existência, a causa, o ser e o não ser. A metafísica busca entender a essência das coisas e as causas por trás de tudo o que existe. Então, ela não depende da matéria, nem quanto ao ser, nem quanto ao conhecer, né? Pura abstração. Então, a filosofia da ciência é o próximo ponto, muito boa, por sinal. Então, essa é, né, então, essa filosofia, né, a existência, então, ela é, perdão, ela é possível, né, e até necessária, né, a filosofia da ciência. Né, pois a ciência, quando ela entra em crise, né, precisa voltar a achar os seus fundamentos filosóficos, né? Foi da onde a ciência nasceu, da filosofia. Né? Então, podendo até chegar, né, no progresso do conhecimento científico através também de problemas ou questões filosóficas. Então, a negação dessa possibilidade da existência, da necessidade da filosofia da ciência, então, tem os que negam, né, essa possibilidade. Né? Então, contudo, né, eles esquecem que, como eu falei, a base da ciência é e sempre foi a filosofia. Né? Então, a ciência parte de pressupostos, né, que não são dados por ela, né, mas pela filosofia, como o ser, né, não pode ser ser e não ser, ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, ou coisa, causalidade, né? Então, isso vem da filosofia, não da ciência. O princípio da causalidade, né, tudo tem uma causa. Então, se a ciência é parte da realidade, a filosofia também a pode perscrutar, né? Então, porque a ciência ela é sempre da realidade particular, assim, sempre de uma realidade, como posso dizer, diminuída, assim, né? A gente vai estudar a ciência, sempre, a ciência vai pegar uma particularidade da realidade, o homem enquanto ser vivo, biologia, né? A filosofia pega toda a realidade. Então, ah, e sendo a ciência também parte dessa realidade, ela pode ser estudada. Então, a especificidade, o último ponto, então, a filosofia da ciência, então, a especificidade, né? Então, a filosofia da ciência é o estudo lógico da ciência. Então, é o estudo reflexo do pensamento humano, enquanto procede seguindo uma ordem científica. Então, a filosofia da ciência, muitas vezes tenta dar as bases para o conhecimento científico e os seus métodos, né? Ou, em outras palavras, a filosofia da ciência é um exame crítico dos fundamentos do conhecimento científico. Então, fica aqui o nosso tema 3 do Teoria do Conhecimento. Peço que, se puder, se inscreva no nosso canal para poder também conferir os próximos vídeos, né? E também deixe o seu like, o seu dislike, né? Se gostou ou não, né? Também se puder comentar alguma coisa,
do que gostou, o que não gostou, temas para próximos vídeos, alguma coisa assim. Também esse vídeo possa chegar a maior número de pessoas. Claro que esse vídeo é voltado, né, para os alunos e futuros alunos, né, do Instituto Teológico Maria Mater Ecclesiae, né, principalmente para o curso de filosofia, né, para essa prova de conclusão de curso, né, a The Universe, mas pode servir para qualquer um, né, que queira estudar filosofia, mas seja uma aula muito densa, né, condensada, sobre algum tema, né, pode servir talvez para futuramente eu pegar algum ponto, uma coisa assim, é mais para também ajudar, né, quem precisa. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.